Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, vamos continuar aí a nossa aula de combinatória, em que nós vimos no nosso primeiro vídeo como que funciona aí a análise combinatória em si, que nos permite o cálculo de diversas possibilidades, né, de combinações. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo os tipos de possibilidades que nós temos de organizar elementos, né, e posicionarmos determinados grupos de elementos que nos são dados, né, a partir da aula anterior, em que a gente viu a questão do fatorial. E a gente viu na aula anterior que o fatorial, vou colocar aqui, nada mais é do que o produto, né, de um número que nos é dado, que nos é informado, a partir daquele valor até o 1. Né? Você vai descendo ele até chegar a 1. O exemplo que a gente deu foi do 5 fatorial. Né? Então a gente faz os produtos, né, desses números aqui até 1. Então 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso aqui vai dar para nós 120. Ok? Então tenho que 5 fatorial, 5 fatorial é a mesma coisa que 120, beleza? Então, eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, para a gente poder fazer essa aplicação do fatorial. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá com 5 lugares? Então, vamos imaginar aqui, deixa eu pegar aqui uns elementozinhos aqui, e vou colocar aqui, né, um sofazinho aqui com 5 posições, ok? Então, o que vai acontecer agora, gente? Se por um acaso eu tiver esse sofá com 5 lugares e eu quiser que uma das pessoas sentem aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter quantas possibilidades de pessoas sentando nesse local? Eu vou ter 5 pessoas com possibilidade de sentar naquele local, né? Nesse espacinho ali do sofá. Só que se uma pessoa sentou aqui, obviamente ela não vai poder sentar nos outros lugares, né? Então aqui vai me restar 4 pessoas para poder sentar na segunda posição do sofá, né? De igual forma, se Joãozinho sentou aqui nesse primeiro local e Maria sentou no segundo local, obviamente ela não vai poder sentar no terceiro local. Então vai me sobrar só 3 opções, né, de pessoas para poder sentar naquela vaga. E assim sucessivamente. Aqui vai sobrar 2 pessoas e aqui vai sobrar uma pessoa. Pelo princípio fundamental da contagem que nós vimos na aula anterior, isso aqui é um produto, né? A gente pega esses camaradas aqui e nós multiplicamos. Obviamente, 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1 é o próprio 120. E nós vimos, né, aqui no vídeo, no início do vídeo, na aula anterior, que 120 é a mesma coisa que 5 fatorial. Perceba que aqui é um n, né, que é o 5, em que seria n menos 1, aqui n menos 2, aqui n menos 3 e aqui n menos 4. Né? Ele foi descendo até o 1, beleza? Que nesse caso aqui seria o n menos 4. Tranquilão? Então, fica comigo aqui, continua aqui que a gente vai entender do que a gente está falando. Isso daqui que a gente acabou de ver, nada mais é do que a troca de elementos, da posição que eles estão ali no sofá. Então, eu posso estar trocando a posição dessas pessoas de qualquer forma, né? Então, no caso, a ordem ali para a gente vai ser importante. A ordem que as pessoas vão estar sentando no sofá vai ser importante. Por quê? Porque se eu pegar e bater uma foto, João, Maria, Pedro, Tiago e André, por exemplo, e eles tiverem uma posição, elas vão ter uma configuração. Se eu pegar Maria e João e trocá-las de posição, a foto vai mudar. Então a ordem vai ser importante. Ok? Isso aí também é igual a questão de números, de algarismos. Se eu pegar um determinado algarismo e quiser montar números com esses algarismos, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu pegar esses algarismos e trocar a posição, por exemplo, vou usar tipo 1, 2, 3. Se eu pegar esses algarismos e trocar a posição deles, por exemplo, botar 2, 1, 3, o que vai acontecer? Criou-se o número 213, que é diferente de 123. Se eu pegar esses algarismos e trocar a posição deles, por exemplo, escrever 3, 2, 1,
o que vai acontecer? Você vai ter o número 321, que é diferente desses caras aqui também. Então a ordem aqui é importante, tá bom? Esse tipo de ordem, né, esse tipo de troca de possibilidades, né, de combinações que nós temos, nós vamos chamar isso de arranjo, ok? E dentro desses arranjos, nós temos o que nós chamamos de permutação, tá ok? A permutação é um tipo de arranjo, mas que tipo de arranjo? É um tipo de arranjo em que todas as posições vão ser preenchidas, ou seja, se eu tenho 5 pessoas, eu vou colocá-las em 5 lugares. Então essa permutação é só a troca, beleza? Então quando eu tiver permutação de determinados elementos, né, de determinados números, por exemplo, essa minha permutação vai ser calculada apenas pelo valor de n fatorial, ok? Então a gente vai ver no próximo slide como que funciona isso, mas a gente pegar todas essas posições e ficar brincando com elas, de trocar elas de lugares. A gente vai ver um pouco mais à frente, né, os anagramas, como a gente faz para poder trabalhar com palavras, em que a gente pode trocar as posições das palavras e tudo mais. Então a gente vai complementando conforme a aula vai avançando, mas a gente vai pegando bem levezinho para a gente poder aos poucos ir enriquecer nessa aula, beleza? Então a gente acabou de ver o que são permutações. Permutações são troca dos elementos, é um tipo de arranjo em que os elementos só ficam trocando de posição, só que todos os elementos ali são preenchidos com a quantidade de elementos que nós temos, beleza? Agora, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar um outro exemplo muito parecido, só que agora eu quero 5 pessoas num sofá com 3 lugares. Perceba que agora eu tenho um sofá com 3 lugares e eu tenho 5 pessoas, em que essas pessoas vão ficar trocando de posições, né, quanto a essas possibilidades que nós temos de montar uma foto, né, nesse sofá de 3 lugares com essas 5 pessoas. Mas você percebe que agora vai sobrar gente. Vai sobrar gente. E aí entra, no caso, o que eu comentei com você sobre o que é arranjo, né? No caso, eu botei aqui embaixo, bem pequenininho aqui, que arranjos são sequências de P elementos distintos, ou seja, de um número de elementos diferentes, dentro de N elementos disponíveis. Então, ó, de P elementos distintos, 5 pessoas distintas, 5 pessoas diferentes, dentro de quê? De N posições, né? De N elementos disponíveis. Eu só tenho 3 lugares disponíveis, diferindo pela ordem ou natureza dos elementos. Então, o que vai acontecer aqui? A esse camarada aqui eu vou chamar de N e esse camarada aqui eu vou chamar de P. O arranjo ele é calculado da seguinte forma: arranjo de N elementos tomados de P em P. Beleza? E como que a gente calcula isso? A gente vai calcular com a seguinte fórmula: N fatorial sobre N menos P. N menos P fatorial. Show, galera! O que vai acontecer aqui? Nesse caso, aqui, ó, seria um arranjo de 5 pessoas tomadas de 3 em 3 lugares, que são os lugares disponíveis que nós temos ali. Então, isso aqui ficaria 5 fatorial sobre N menos P, que seria 5 menos 3 fatorial. Então, olha só como que a gente vai abrir essa conta aqui. Então, esse arranjo de 5 elementos tomados de 3 em 3, ó, vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3, dá 2 fatorial. Então, esse arranjo de 5 elementos tomados de 3 em 3, eu vou abrir assim: 5 vezes 4 vezes 3. Por mais que seja 2 vezes 1 daria a mesma coisa, tá? Eu vou parar aqui no 2 fatorial só para mostrar como que a gente faz essas contas aqui com o arranjo, tá bom? E 2 fatorial. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar e cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Você vai poder fazer isso, galera, com todas as operações que você tiver, né? Se você tiver, por exemplo, aqui arranjo de 7 elementos tomados de 4 em 4. 7, aí vai ficar N menos P, né? Seria 7 menos 4, que dá 3. Beleza? Então, seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial.
3 fatorial. Eu queria abrir um exemplo que você não precisasse fazer essa conta toda, mas eu acabei pegando um que você acabou ficando só aqui com 3, né? Cortar e teria que fazer essa conta aqui. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ok? Mas se eu pegasse tipo o arranjo de 7 elementos tomado de 6 em 6. Então seria tipo 7 vezes 6 fatorial sobre quem? 6 fatorial. Então vou cortar o 6 com 6. A resposta seria 7. Tá bom? Só para você ter uma ideia de como que a gente pode fazer esses cálculos aqui de forma bem rápida. Tranquilão? Então vamos continuar aqui. Tá, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Tá no verde, né? Então, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Agora perceba o seguinte, que esse arranjo que a gente fez, nós também poderíamos ter observado isso aqui de uma outra forma. Eu vou colocar aqui, ó, 3 lugares, certo? 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu vou pensar da seguinte maneira: 5 pessoas diferentes, certo? Então aqui podem sentar até, no caso, tem a possibilidade de 5 pessoas diferentes sentando nesse local aqui. Então, deixa eu trocar aqui. Pronto. Então teria 5 pessoas diferentes que poderiam sentar naquela cadeira, naquele lado ali do sofá. Se uma das pessoas sentou aqui, ela não pode sentar nessa segunda posição, porque ela já está sentada lá. Então aqui vão restar 4 pessoas para poder sentar ali no segundo lugar, ali no caso do sofá. E assim vai me sobrar 3 pessoas para sentar naquela terceira posição do sofá. Se você multiplicar isso aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Perceberam que é um caso de um tipo de princípio multiplicativo, mas em que a gente está utilizando outras ferramentas além de simplesmente pegar e ver quantos tipos de coisas que eu tenho, quantos tipos de blusas eu tenho, quantos tipos de calças eu tenho e combinar isso. Agora a gente está vendo uma determinada situação em que eu tenho uma quantidade de pessoas e eu quero organizá-las de uma forma em que eu consiga calcular de quantas maneiras eu consigo fazer essa organização. Ok? Então o arranjo basicamente seria isso. Tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui algum exercício para a gente poder trabalhar. Temos alguns exercícios aqui que no caso relacionados às permutações, tá bom? E aí a gente fecha a aula de hoje com arranjo dentro dessa parte e na próxima aula a gente já vai estudar as combinações, beleza? Lembrando para vocês que nós vamos ter uma aula só de exercícios, eu vou disponibilizar depois da aula de combinação, né, uma lista de exercícios que a gente vai estar resolvendo aqui juntos, e aí é contigo, né? A gente vai estar vendo aí junto, né, resolvendo aí qualquer dúvida que você tiver, é só você me procurar que a gente resolve lá junto, tá bom? Então vamos lá. Seja uma família composta por 6 pessoas, né? Pai, mãe e 5 filhos. No restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que pai e mãe fiquem juntos? A gente está falando aqui, no caso, de uma permutação circular. A gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente estava fazendo. Só que perceba o seguinte: seja uma família composta por 6 pessoas, pai, mãe e 5 filhos. No restaurante, né, vai ocupar uma mesa redonda. Olha só o que está pedindo aqui. Elas vão sentar em torno da mesa de modo que o pai e a mãe fiquem juntos. Ok? Então, o que vai acontecer? E nesse caso, a gente tem que pensar que são 6 pessoas, beleza? Sua família. Só que pai e mãe tem que estar sempre juntos. Então a gente vai tratar nesse caso o pai e a mãe como uma só pessoa, beleza? Então o que vai acontecer? Ao invés de eu ter, olha que bacana, seja uma família composta por 6 pessoas, pai, mãe e 5 filhos. Esse problema aqui já veio bugado, né? Porque se eu tenho pai, mãe e 5 filhos, eu tenho no caso 7 pessoas, tá? Então aqui vamos pensar aqui em 4 filhos, beleza? 4 filhos. Aí no caso o que vai acontecer agora? Como pai e mãe estão sendo tratados com um só, eu vou ter 1 mais 4, então eu vou ter 5 pessoas ali. Só que a permutação circular, ela funciona da seguinte maneira, tá? A permutação circular, a gente vai trabalhar com n-1 fatorial, beleza? É uma formulazinha que a gente vai utilizar para permutação circular.
Então, o que acontece? Se eu tenho 5 pessoas, por causa do pai e da mãe, a gente então tem que pensar nessa permutação de 5 menos 1 fatorial. E isso daqui vai me dar 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 12 vezes 2, 24. Só que tem um porém nessa questão, né? A gente pensou da seguinte maneira: pai e mãe sentados juntos, certo? Só que da mesma maneira que, como elas têm que ficar, os dois, né, no caso, têm que ficar juntos, eu posso pensar em pai e mãe ou mãe e pai, beleza? Então, eu tenho que pensar dessa maneira, né? Uma das ideias que a gente tem que pensar sempre na combinatória é que a gente precisa tentar se colocar no lugar da situação, da pessoa ou do evento que a gente está estudando, da questão que a gente está vendo, justamente para quê? Para que a gente consiga entender o problema, ok? Então, basicamente, funciona dessa maneira. Então, no caso, como a gente tem pai e mãe, a gente tem que pensar na condição de mãe e pai. Então, a gente dobra isso. Então, seria 24 vezes 2, e vai me dar 48 possibilidades diferentes. Tranquilo? Agora, gente, na outra questão aqui de baixo, também uma questão de permutação, como a gente está vendo arranjo e tudo mais, para a gente fechar, está pedindo o seguinte: quantos anagramas podem ser formados com uma palavra italiana? O que seriam anagramas, galera? Anagramas seriam palavras que a gente pode formar dentro de uma determinada palavra que a gente tenha. Só que assim, o sentido dela não é relevante. Por exemplo, se eu tenho a palavra amor, tem 4 letras, então estou usando uma palavra menor para a gente poder se organizar melhor. Eu posso escrever essa palavra como Roma, como Anro, como Omar, como Ramo. Então, anagramas seriam de quantas formas diferentes a gente pode pegar essa palavra e reorganizar as letras, certo? Então, se eu fosse pegar, por exemplo, a palavra amor, seria a permutação dessas letras. Basicamente, eu vou pegar essas 4 letras e vou ficar só trocando as posições. Então, que seriam 4 fatorial. Isso aqui me daria, no caso, que a gente já viu aqui em cima, né, 4 fatorial, daria 24. Então, teria 24 possibilidades de pegar essas letras da palavra amor e reescrever, certo? Agora, se eu tenho, por exemplo, aqui a palavra italiana, tá vendo? Italiana já é uma outra palavra que tem mais letras, tem mais quantidade de letras, só que você vai perceber que aqui eu tenho a letra I e a letra I que se repetem 2 vezes. Eu tenho a letra A e A que se repetem 3 vezes, beleza? Então, quando isso acontece, nesse caso, eu vou ter repetições de letras e de elementos. Então, essa permutação ficaria permutação de N elementos, que seria a quantidade de letras que você tem. E aqui, em cima, eu vou colocar tipo alfa, beta, comecei com gama, desculpa. Alfa, beta, gama e assim sucessivamente. O que seriam essas letras gregas aqui? Seriam as repetições. Então, você vai pegar N fatorial sobre essas repetições. Alfa, beta, gama. E professor, bugou minha mente, não entendi muito. Bom, você vai entender agora. Olha só, quantas letras tem a palavra italiana? Tem 2, 4, 6, 8, certo? Então seria uma permutação de 8 letras. Esses anagramas seriam 8 letras trocando de posição. Só que, ó, vamos lá, letra I repete quantas vezes? 2. Então vou botar o 2 aqui em cima. A letra T repete? Não. Então vamos para a letra A. Quantas vezes repete a letra A? 3 vezes. Então vou botar o 3 aqui em cima. O L não repete, o I não repete. Então só quem repete aí no caso é a letra A e a letra I. Tranquilo? Então isso aqui ficaria N fatorial, que seria 8 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, galera, vai ficar super simples agora. Essa permutação de 8 elementos tomados 2 e 3 vezes seria
8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes 2. Você percebe aqui que eu não preciso nem abrir, colocar 1 aqui, porque 2 vezes 1 vai dar 2 mesmo. Então, eu posso cortar esse 3 com esse 3, certo? E aí eu poderia até cortar esse 2 com esse 8, por exemplo, sem problema nenhum. Então, se você fizer essa conta aqui, vai ficar 56 vezes 6, vai dar 36 sobre 3, 336. Aí 336 vezes 5 vai dar 30 sobre 3, 15, 18, com 1 dá 15, 16. E 1680, eu vou fazer logo aqui, ó, esse 2 vou cortar com esse 4, porque eu elimino o denominador, tá? No caso, estou dividindo 4 por 2 antes. Então, ao invés de fazer 1600 por 4, eu faço por 2. Vai dar 0, 16 sobre 1, 12, 13 vai 1, 1 vezes 2 dá 2, com 1 dá 3. Então, isso aqui me daria 3.360 anagramas diferentes com a palavra italiana. Tranquilo? Então, você já viu aqui que nesse caso aqui, né, a permutação já vai ficar bem maior, porque também são com 8 letras. Eu garanto para você que se não tivesse essa repetição dessas letras aqui, a gente teria muito mais letras, tá bom? Agora, para a gente fechar nossa aula, a gente tem aqui quantos anagramas com a palavra barreira podem ser formados, sendo que deverá começar com a letra B. Então, olha o que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal. Então, eu vou ter essa palavra barreira, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Ficou meio tortinho, mas para fins didáticos você vai entender aonde que a gente está querendo chegar. Nessa primeira casa aqui, ó, eu quero fixar a letra B. Só pode ficar a letra B ali. Então, o que vai acontecer? Nessas outras casas aqui, ó, essas 7 casas, elas vão ficar trocando de posições, beleza? Então, aqui seria a letra B, né, fixada ali, né? E aqui seria esse 7 fatorial. Só que o que acontece? As outras letras que sobraram, esses 7 elementos aqui que sobraram, teria a letra A 2 vezes e a letra R 3 vezes. Então seria uma coisa muito parecida com o exemplo de cima, né? Gente, vamos voltar aqui agora, né, porque eu tive que dar um corte aqui por causa da minha parte aqui. Então vamos fazer essa conta aqui embaixo, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Vou puxar aqui para a gente poder continuar. Olha só. Aqui eu vou ter que fazer a permutação de 7 elementos tomados de 1, 2 da letra A e da letra R seriam 3, beleza? Então agora é só fazer a conta. 7 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Então seria a permutação de 7 elementos e aqui ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 3 fatorial. Vou cortar esse cara com esse cara. Posso cortar esse 4 com esse 2 aqui para poder facilitar minha conta. 4 dividido por 2 deu 2. Então 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 2 dá 84. 84 vezes 5 vai me dar 420. Então aqui seria a permutação de 7 elementos tomados com as repetições 2 e 3 igual a 420. Beleza? Então, pessoal, tá aí. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou de permutação, falamos de arranjo em si, de forma específica, né? Permutação circular e permutação com repetição. E a gente fica por aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Dá o seu likezinho aí, se inscreve para dar aquela ajuda pra gente. E aí a gente se vê na próxima aula. Forte abraço aí, gente. Tchau.